Gabriel, primeiramente gostaria de agradecer essa oportunidade. Me chamo Luan Ribeiro, sou o editor-chefe do canal Cinema e Companhia do portal Articult. Muito bom estar falando com você para a gente exaltar o audiovisual brasileiro, falar sobre esse documentário que eu particularmente gostei bastante, principalmente da montagem dele, me prendeu do começo ao Ah, fim. Serei bem breve com as minhas perguntas. A minha primeira, Gabriel, seria em relação ao processo. Como foi feito com material 100% original? Você poderia falar como surgiu a concepção desse longa, desde o seu embrião até ele dar os primeiros passos agora no streaming? nossa, que pergunta boa de responder, né? Cara, que pergunta ótima. Eu estou feliz também de falar com você e esse é o maior elogio que podem me dar em relação à montagem, em relação à edição. A edição é talvez a parte mais importante, onde o filme de fato se torna realidade e é infinito, né? A análise combinatória de 400 horas de filmagem, né? Quase 3 anos filmando. As possibilidades são infinitas de abordagem, de corte, de edição. Então, desde o começo a gente tinha, claro, essa linha que seria um filme sobre amizade, sobre irmandade, sobre camaradagem, né? Então, na dúvida, o foco era esse. Desde a escolha de quais atividades a gente filmaria, né, até as escolhas do que não entraria na edição. Então, esse tema é muito forte para mim. Eu acredito que ninguém faz nada sozinho. Eu acredito que a gente precisa um do outro, que nós somos melhores com os outros, né? O cinema é muito parecido com o exército nesse sentido, né? Porque você tem uma cadeia de comando e que é claro para todo mundo, tanto quem está em cima, seja um produtor de um estúdio, né? Um diretor, ou quem está lá embaixo, né? O cara mais simples, a atividade mais simples, todos sabem que todos precisam de todos, né? E é muito parecido isso do cinema e no exército, trabalho em equipe. E nas filmagens, quando a equipe está coesa, quando a equipe está funcionando junto, é igualzinho uma tropa, né? E isso é muito bacana. Então, o meu processo foi mosca na parede, né? A fly in the wall, né? Como dizem os documentaristas americanos. Então, eu queria estar lá sem influenciar o que estava acontecendo, né? Então, durante muito tempo eu tinha que estar lá para eles se acostumarem comigo, com a minha presença. Às vezes, o material do começo a gente acabou que nem não usou, porque eles estavam muito conscientes da nossa presença. Mas nas atividades mais difíceis, eles esqueciam totalmente da gente, porque eles estão muito focados no que eles estão fazendo. Então, não dá para notar que tem. Outra coisa curiosa é que lá tem fotógrafos contratados para eles fotografarem e mandarem para a família, né? Então, eles também estavam acostumados com câmeras próximas, também não era um negócio assim tão oculto, né? E o processo de edição foi duro, cara. Foi um ano sentado editando. Não teve jeito, eu tive que olhar o material todo e sempre com essa diretriz de amizade e construção. Aí entrou na montagem, entrou a superação, entrou muita saudade da família, que é uma coisa que eu não podia saber que era tão forte para eles. Entrou os atributos da área afetiva, que eu também não sabia que existia lá dentro. Entrou aquela parte toda de neurociência, que é muito especial, eu também não sabia que tinha lá dentro, né? Então, houveram surpresas também, né? Muito bom. E dando continuidade a esse gancho, é, esse foi o primeiro documentário na história a ter sido filmado dentro da Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN. Poderia compartilhar como foi um pouco essa experiência, se teve muitas dificuldades, você agora mencionou que no começo você teve que descartar esse material porque eles ainda estavam percebendo que você estava lá e poderia falar um pouco mais sobre isso, é bem interessante. Cara, conseguir filmar lá dentro foi muito fácil, né? Caramba, Eu acho que ninguém nunca tentou, por isso que nunca teve. Porque eu fui até a porta do portão, os portões monumentais da AMAN lá em Resende, eu falei com o sentinela que estava lá no dia, falei que eu queria falar com alguém da área de comunicação, ele prontamente me botou em contato com um sargento que entendeu o que a gente queria, o sargento me levou até um coronel que entendeu o que a gente queria, e o coronel me levou até o comandante da academia, que era um general, que hoje, inclusive, é o comandante do Exército Brasileiro, o general Tomás, e ele prontamente falou, cara, vamos fazer, legal. Isso foi em 2014. Eu passei anos tentando captar recursos
não consegui, e quando foi em 2019 eu resolvi botar recursos próprios. É um filme 100% independente, não tem nenhum dinheiro do governo, nem do exército, nem de empresas privadas, só da minha produtora e meu dinheiro pessoal. Então, é um filme totalmente independente mesmo, assim, até porque eu queria poder ter a liberdade de falar o que eu quisesse e não ter censura, não só de questões de narrativa, mas também para eu poder falar da minha família, do meu irmão, das minhas questões internas no filme, né? Para que fosse um filme autoral. Entendi. A sessão de pré-estreia que eu vi no Rio foi no cinema. E como surgiu a escolha de vocês com esse processo? Porque a gente não viu esse filme no cinema, né? Ele não estreou no cinema. Como é que foi direto para Netflix? Isso, exato. Como é que surgiu essa proposta? Ah, então, eu sempre quis que fosse para o cinema, né? Até por uma questão Uhum. de uma vaidade artística que todo cineasta tem, né? Você quer ver seu filme ali no cinema. Sim, sim. E eu procurei diversos distribuidores, em várias ocasiões, inclusive na Rio 2C, 2 anos seguidos eu fui lá, tomei todo tipo de não que você pode imaginar. Inclusive, eu tomei não da Netflix. Eu tomei um não da Netflix quando eu apresentei ainda em forma de projeto em 2018. Eles não quiseram que fosse um original, mas foram super legais e disseram, ó, quando ficar pronto, procura a gente novamente, né? Entendi. Isso foi bacana deles, né? E aí eu procurei HBO, procurei Amazon, procurei, não sei se posso ficar falando das marcas aqui, mas procurei diversos streamings, melhor colocar dessa forma, né? Uhum, E uhum, distribuidores de cinema. O pessoal da distribuição de cinema não achou que teria público suficiente, uhum. né? E aí, quando eu decidi que eu ia fazer um lançamento independente no próprio YouTube, eu procurei uma profissional da área de lançamento de cursos para usar a mesma lógica de um lançamento de curso para lançar o filme. Já estava tudo estruturado, eu criei uma comunidade dentro do Instagram desde o começo do filme, né? Então você imagina, eu tenho lá 20 mil seguidores, só que todo post que eu coloco tem 250 mil views, né? Ou seja, Uhum, as pessoas não necessariamente seguem, até porque quantos filmes você segue, né? Mas as pessoas veem, né? Então eu sabia que teria público, eu sempre soube que teria público se eu fizesse um lançamento digital. E aí eu estruturei todo o lançamento digital, e aí na hora de ativar, eu falei, cara, eu vou tentar a última vez a Netflix, cara. E aí eu mandei um e-mail para eles e eles assistiram o filme, era virada do ano Réveillon, quando deu a primeira semana, primeiro dia útil de janeiro, já entraram em contato comigo e fecharam. Foi muito legal. que bom, muito bom. É, em relação às expectativas, Gabriel, quais são em relação à forma que esse documentário deve tocar no público geral? Você poderia compartilhar qual é esse sentimento que você tem em relação à galera de casa que está assistindo a esse filme? Como você espera que esse filme se conecte com esse público, com essa audiência? Cara, legal você perguntar isso, porque a comunicação ela tem sempre duas pontas, né? E o que você leva para o filme tem muito a ver com o que você vai tirar do filme para você, né? Como é que você dá o play? Como é que você senta nessa sala de cinema? Em que estado você está quando você chega lá? Qual o nível de abertura? Qual o nível de curiosidade, interesse que você tem, né? Então, para as pessoas que sentam de forma aberta, vai chorar, vai sofrer, vai ficar com medo em algumas horas, vai rir, vai dar risada. Então, são várias emoções que vão permeando. Então, a minha expectativa sempre foi que assistir esse filme fosse o mais perto de servir o exército para alguém que nunca serviu, dada a característica sensorial que eu tento trazer da água, do frio, do gelo, do sol forte, do peso, da mão suja, da lama, né? Então eu tento trazer essas características sensoriais através da montagem da edição para que você se sinta lá sem colocar um óculos 3D, sem ser realidade virtual, né? Mas sim uma coisa emotiva, psicológica, sensorial. Eu imagino que as pessoas vão entender melhor quem é esse ser humano que usa farda
Isso se estende ao bombeiro, ao policial, né, à marinha, à aeronáutica, ao segurança do seu prédio, né? Qualquer um que usa uma farda, ele foi testado, ele passou por situações difíceis que fizeram refletir sobre quem ele é, né? E muitas vezes desenvolver inteligência emocional, autoconhecimento e tal. E às vezes essas pessoas são invisíveis para a gente, né? Então eu espero que a próxima vez que você veja uma pessoa de farda, você tenha um olhar de compreender que esse cara passou por coisas que fortaleceram ele dentro, né? Muito bom. E para finalizarmos, Gabriel, eu deixo você à vontade a convidar os seguidores do Articult do Cinema e Companhia a assistirem ao documentário lá no Netflix. Fique à vontade. Olha, pessoal, se vocês gostam de cinema, se vocês gostam de documentário, gostam de amor, humor, drama, ação, e assistam Irmãos por Escolha, porque você vai passar por uma montanha russa de emoções do começo ao fim. Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade, Gabriel, e sucesso ao Irmão por Escolha, sucesso ao audiovisual brasileiro, e que você siga resistindo aí, que eu sei que o caminho é árduo. Obrigado, Conte Luan. conosco sempre que precisarem. Tamo junto, muito Até a obrigado. próxima. Até logo, até mais. Valeu. Obrigado.